Sabe, desde que o ser humano humano, uma pergunta sempre esteve presente. O que a gente faz com os nossos mortos? Parece uma coisa simples, mas a forma como cada cultura lida com isso, como honramos, lembramos e até celebramos quem já se foi, isso diz tudo sobre quem nós somos. É quase como um espelho da nossa alma, sabe? E é nessa viagem que a gente embarca agora, para entender como essa relação com a morte mudou o mundo como o conhecemos. Pois é, porquê? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Cuidar dos mortos não é algo que a gente faz por instinto, como comer ou dormir. Não é biológico, é uma invenção cultural. Nasceu de uma necessidade muito profunda, emocional, simbólica. E essa pergunta é basicamente o motor por trás de todos os rituais que a gente vai ver hoje. E aqui tem uma ideia que, olha, vira tudo de cabeça para baixo. O antropólogo Radcliffe Brown disse isso e faz todo o sentido quando a gente para pensar. E se os funerais não forem para os mortos, mas sim para nós, os que ficamos? Se todos esses rituais e cerimónias forem, na verdade, um grande espelho que reflete as nossas próprias angústias, os nossos medos e a forma como a nossa sociedade se organiza para lidar com a perda. Ok, para entender o peso disso tudo, a gente precisa voltar, mas voltar muito no tempo, lá para a alvorada da nossa espécie. Porque essa necessidade de nos despedirmos de uma forma organizada, com um ritual, não é uma coisa de agora. É um dos pilares mais antigos da experiência humana. Algo que nos acompanha desde que nos tornamos seres conscientes. E o ponto central é este aqui. O ato de enterrar alguém de propósito, com intenção, essa é uma das primeiras faíscas de pensamento simbólico que a gente encontra na história. Isso sugere que os nossos antepassados, há centenas de milhares de anos, já olhavam para um corpo sem vida e se perguntavam: e agora? O que acontece depois? Talvez ali tenha nascido a primeira ideia de um mundo para além deste. Agora, olha só essa linha do tempo. É impressionante. A gente não está falando de 1.000, 2.000 anos. Estamos falando de 300 mil anos. Começa tudo lá atrás com os Neandertais e os primeiros indícios de rituais. Depois, 100 mil anos atrás, já temos os primeiros enterros formais sem margem para dúvida, como esses em Israel. E aí a coisa vai ficando mais simbólica, né? O famoso enterro das flores, 65 mil anos atrás, já mostra uma preocupação que vai além. E quando chegamos ao Paleolítico Superior, uau, a coisa explode em complexidade. A gente encontra contas de marfim, lanças, bens funerários super elaborados. Essa evolução toda só mostra o quanto isso está enraizado na gente. Agora vamos dar um salto para uma civilização que levou o culto aos mortos a um nível, digamos, monumental. Ninguém, mas ninguém mesmo na antiguidade, dedicou tanto tempo, recurso e genialidade à vida após a morte como os egípcios. Para eles, a morte não era o fim da linha, era um projeto de engenharia. É isso. Para um egípcio antigo, a vida aqui na Terra era só o ensaio geral. A grande estreia era depois da morte. A sociedade inteira, desde as pirâmides gigantescas até ao menor dos amuletos, tudo era orquestrado para garantir uma coisa: uma passagem segura e gloriosa para a eternidade. E aqui a gente entende a lógica por trás da mumificação, que era brilhante. Não se tratava de preservar o corpo por saudade. A crença era que a alma, o Ka, que era tipo a força vital da pessoa, precisava de um porto seguro para regressar. Se não tivesse um corpo intacto para reconhecer, o Ka ia ficar perdido para sempre e adeus vida eterna. Era uma união total entre o físico e espiritual. Mas, atenção, a passagem não era automática, era uma jornada perigosa pelo submundo, o chamado Duat. O livro dos mortos era basicamente um mapa, o GPS espiritual da época. E o grande momento era o julgamento. O coração da pessoa era pesado numa balança contra a pena da verdade. Se fosse leve, sem pecados, o destino era o paraíso. Mas se pesasse mais, bem, aí era o esquecimento total. Certo, agora vamos sair do Egito e dar um salto gigantesco no tempo e no espaço. Vamos explorar uma transformação radical. A forma como o Ocidente encara a morte mudou de um jeito dramático ao longo dos séculos. A gente passou de um evento super comunitário para algo cada vez mais privado, quase isolado. Para entender bem essa mudança, ajuda a pensar no funeral como um rito de passagem. Pensa num casamento, numa formatura, são momentos que marcam uma transição. O funeral é exatamente isso. É um ritual que marca a passagem da pessoa do mundo dos vivos para o que quer que venha depois. E ajuda a comunidade toda a processar essa mudança.
O historiador Philippe Ariès mapeou essa jornada de uma forma incrível. A gente começa lá na Idade Média com a morte do Mada, que era um evento super normal, aceite. Depois, a ansiedade começa a crescer com a morte de si mesmo, com o foco todo no julgamento da alma. Aí vem o romantismo e a morte do outro, com aquele luto exagerado. E por fim chegamos onde estamos hoje, na era da morte interdita, em que a morte é tratada quase como uma doença, um fracasso da medicina. E quando a gente põe as duas lado a lado, o contraste é brutal, não é? Pensa só, antigamente a morte do Mada era um evento público, a pessoa morria em casa, cercada por todo o mundo. Ela mesma organizava a própria despedida, era visto como algo natural. Agora, a morte interdita. É privada, acontece num hospital, escondida, gerenciada por especialistas, é quase um tabu. A gente foi de um evento comunitário central na vida de todo mundo para algo que acontece nas margens, quase em segredo. É uma mudança gigantesca. Mas será que esse jeito de esconder a morte é o único que existe? De jeito nenhum. Agora vamos virar a nossa atenção para culturas que têm uma relação super vibrante, de celebração e totalmente pública com os seus antepassados. Elas provam que existem muitas outras formas de lidar com o fim. Olha só que exemplos fantásticos. No Japão, temos o Obon. É um reencontro mais sereno, até um pouco melancólico. A crença é que os espíritos dos antepassados vêm visitar a família. Já no México, o Dia de los Muertos é uma explosão de cor, de vida, de alegria. As almas dos que partiram são recebidas com uma festa daquelas. São diferentes, sim, mas a ideia central é a mesma. Por um tempinho, a fronteira entre os vivos e os mortos desaparece. E essa citação do Octávio Paz, nossa, ela resume perfeitamente o espírito mexicano. Não é que não se tenha medo, mas é como se eles domesticassem a morte, sabe? Trazem-na para perto, de um jeito íntimo, até divertido. É uma relação que transforma o que é macabro em algo familiar, e o luto vira uma celebração contínua do amor que ficou. Bom, depois dessa viagem toda pelo tempo e pelo mundo, a gente chega ao presente. E a pergunta fica no ar. O que tudo isso nos diz sobre nós, hoje? As nossas atitudes sobre a morte, no fim das contas, são um espelho que reflete os nossos valores, os nossos maiores medos e como nos vemos no grande esquema das coisas. Então, o que fica desta viagem? Primeiro, que honrar os mortos é um fio que nos une como humanidade desde sempre. Vimos também como o Ocidente foi aos poucos virando as costas à morte, enquanto outras culturas a abraçam com festa. Mas no final, a grande lição é esta. A forma como uma sociedade encara a morte é talvez o reflexo mais honesto de como essa sociedade encara a própria vida. Isso nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta para a gente refletir. Na nossa era, a da morte interdita, do luto silencioso, que histórias estamos a contar sobre nós mesmos? Será que as gerações futuras vão olhar para trás e nos ver como uma sociedade que fugiu da realidade? Ou, quem sabe, como uma que estava discretamente a reinventar as suas próprias formas de lembrar e de amar? A resposta talvez esteja a ser escrita neste exato momento.